Temos provar que estava errada a tese de que era preciso primeiro permitir que a economia crescesse. E depois que a economia crescesse, então você distribuía a renda. Isso era o que se falava a nível de especialistas no Brasil. Como o Brasil não crescia, também não distribuía. Nós temos exemplos no mundo de país que cresce há 10 anos ou há 14 anos, a 6% ao ano, e não há uma melhora na qualidade de vida do povo trabalhador. Então eu queria provar que estava errado a tese que tinha que esperar crescer para distribuir. E eu acreditava que possivelmente fosse necessário distribuir para a economia começar a crescer. E foi o que aconteceu no Brasil. Nós colocamos em prática uma política de transferência de renda que vocês já ouviram falar, com o programa Fome Zero, e o Bolsa Família, um programa de crédito para o pequeno produtor, um programa de crédito para o micro e pequeno empresário, com a bancarização de milhões de brasileiros que jamais tinham passado e entrado na porta de um banco. E quando nós começamos a fazer essa política, nós percebemos que a economia brasileira começou a se movimentar. O pobre começou a entrar em supermercado e a comprar coisas que até então ele não comprava. O pobre começou a comprar roupa que ele não comprava. O pobre começou a ter acesso a coisas que até então apenas uma parte da classe média tinha acesso. Aconteceu o que eu considero o milagre das multiplicações dos pães. Ou seja, a economia brasileira começou a crescer, e acompanhada de uma política de aumento de salário. Aqui estão os sindicalistas brasileiros, dos mais importantes, durante 8 anos do meu mandato. Todos os 8 anos, os trabalhadores tiveram aumento de salário acima da inflação. Todos. Hoje, o nosso programa Bolsa Família atende 50 milhões de pessoas. O crédito brasileiro, que era de 380 bilhões de reais, 190 bilhões de dólares hoje, está praticamente a 700 bilhões de dólares hoje. 50% do PIB de crédito, coisa que era apenas 20% quando nós chegamos no governo. O que aconteceu de fato é que, pela primeira vez na história do país, a gente colocava em prática, concomitantemente, uma política de crescimento e uma política de distribuição. E, ao mesmo tempo, uma política rígida de controle, dos gastos públicos, para que a gente pudesse dar a economia. A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando, em 2005, eu chamei o presidente do Fundo Monetário Internacional ao meu país para dizer ao fundo que o Brasil iria devolver o dinheiro que nós devíamos ao fundo. Eu lembro como se fosse hoje. O presidente do Fundo Monetário era um companheiro, não sei o primeiro nome, mas era um companheiro espanhol, o companheiro Rato. E eu o convidei ao Brasil e disse: olha, eu quero devolver o dinheiro do Fundo Monetário Internacional. E ele dizia: Lula, nós não precisamos de dinheiro. O Brasil é um país, que nós respeitamos. Fica com o dinheiro do FMI. Dizer: não, eu não quero dinheiro. E devolvemos 30 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. E hoje, o Brasil, que era devedor internacional, passou a ser credor. Hoje, o FMI deve 14 bilhões de dólares ao Brasil, que nós emprestamos para ajudar a resolver a crise dos países mais pobres da União Europeia.
Foi uma coisa de muito orgulho, porque eu passei 30 anos da minha vida carregando faixa fora essa. Eu preparei um programa de 4 anos. E um programa de investimento em infraestrutura e um programa de consolidação de políticas públicas na área social que permitisse o país alcançar um outro patamar. Fizemos um programa de investimento de 300 bilhões de dólares em portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, habitação. Criamos um programa habitacional para construir 1 milhão de casas. Depois esse programa foi renovado e a presidenta Dilma tem um programa de 2 milhões de casas. Por sorte, nós tínhamos descoberto petróleo no pré-sal, ou seja, que dará ao Brasil um passaporte muito importante para o futuro. E o Brasil hoje tem uma reserva de petróleo muito significativa. E resolvemos, então, colocar em prática uma política de investimento no Brasil. Quando veio a crise, e esse é importante, quando veio a crise de 2008 com a quebra do Lehman Brothers, o Brasil já tinha um programa de investimentos públicos que me permitiu dizer que a crise não passaria pelo Brasil e que ela seria muito pequena no meu país. E aconteceu exatamente isso. Como nós já tínhamos um programa de investimento, como nós tínhamos bancos públicos importantes, 8 anos, de 2003 a 2011, nós criamos 17 milhões de empregos no Brasil. 17 milhões de empregos formais. E continuamos gerando emprego. O Brasil tem hoje o menor índice de desemprego da sua história. Nós temos 5,4% de desemprego. É possivelmente o menor desemprego da nossa história. E vai crescer muito mais, porque nós temos muita coisa para fazer no Brasil de infraestrutura, temos muitas necessidades que possivelmente na Alemanha vocês já venceram essas dificuldades. E, portanto, eu acho que até 2020 o futuro do Brasil é um futuro de crescimento, de geração de emprego e de aumento de conquistas da sociedade brasileira. Vocês sabem que eu tenho um profundo orgulho de poder dizer em qualquer lugar do mundo que nós conseguimos em 8 anos tirar 28 milhões de pessoas da extrema pobreza e elevar para a classe média, ou melhorar a vida de 40 milhões de trabalhadores brasileiros que ascenderam de classe social. É um número que me obriga a dizer para vocês que foi a maior mobilidade social já acontecida no meu país. Era humanamente impossível a gente imaginar que isso pudesse acontecer. Isso aconteceu, porque o povo brasileiro acreditou que era possível, a partir da sua vontade, a partir da sua disposição do seu trabalho, fazer as coisas andarem no meu país. Nem companheiros e companheiras, nada disso teria dado certo se nós não tivéssemos colocado em prática uma outra coisa importante: a participação da sociedade nas decisões do nosso governo. Eu fiz 73 conferências nacionais. Cada conferência nacional era precedida de uma conferência estadual e cada conferência estadual era precedida de conferências municipais. Conferências sobre todo e qualquer assunto. Imagina um assunto importante que nós fizemos conferência nacional para deliberar
e orientar políticas públicas para o governo colocar em prática. Ou seja, nós conseguimos provar que a democracia, exercitada em sua plenitude, é melhor do que uma meia democracia. Eu aprendi a dizer no Brasil que democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é uma sociedade em movimento à procura de novas conquistas e de novos valores. É com essa experiência que eu falo para vocês que a coisa mais extraordinária que a gente pode fazer, e o maior legado que eu deixei no meu mandato de 8 anos, foi a relação que eu estabeleci com o movimento social organizado e com a sociedade brasileira. Naquele palácio, lá em Brasília, que antes só entravam primeiros-ministros, só entravam reis e rainhas, só entravam príncipes, só entravam grandes empresários, continuou entrando reis e rainhas, continuou entrando grandes empresários, mas também começou a entrar aqueles que nunca tinham entrado. Começou a entrar os pobres do país. Os moradores de rua de São Paulo passaram a frequentar o palácio. Os catadores de materiais recicláveis no Brasil passaram a frequentar o palácio. Os trabalhadores sem terra passaram a frequentar o palácio. Os trabalhadores sem teto passaram a frequentar o palácio. E isso, meus companheiros, aconteceu de forma extraordinária. E nós, ao terminarmos o mandato, nós que tínhamos pego o Brasil como a 10ª economia do mundo, a entregamos como a 6ª economia do mundo, e se Deus quiser, quando vocês estiverem no Brasil disputando as Olimpíadas, o Brasil será a 5ª economia do mundo. Mas só interessa ser a 5ª economia do mundo se a vida do povo melhorar e se o crescimento econômico servir para a gente poder ajudar o povo brasileiro a melhorar de vida. Então nós fomos vítimas de uma crise em que não foi causada por nenhum trabalhador alemão, por nenhum trabalhador brasileiro, por nenhum trabalhador africano e por nenhum imigrante de qualquer país do mundo. Foi uma crise causada pelos magnatas do sistema financeiro. Eles aconteceram no Brasil o que um companheiro como o Evo Morales está fazendo na Bolívia. Porque é impensável um índio governar a Bolívia, por ele estar governando com mais competência do que os que não eram índios. O que nós percebemos que está acontecendo nesses países pode acontecer no mundo inteiro. E vocês na Alemanha, sabe, que já passaram por isso há 150 anos atrás, que conquistaram o status extraordinário que vocês conquistaram. Portanto, eu acho que vocês ainda têm muito para fazer pela Alemanha e pela humanidade.